Vamos concordar que beleza é algo subjetivo. Ao mesmo tempo que você acha um carro extremamente feio, uma outra pessoa do seu lado pode achar o mesmo modelo incrivelmente lindo. Porém, há diversos veículos que são tão esquisitos que os considerar medonhos acaba sendo quase que uma unanimidade. No cenário do mercado brasileiro, até estamos relativamente bem servidos de modelos que, querendo ou não, possuem sim uma certa beleza capaz de agradar a maioria. Isso porque o nosso público é tradicional demais, como pode-se ver na monotonia de cores, preto, prata, cinza e branco. Nos Estados Unidos e também na Europa, a situação é bastante pior. Ainda assim, já contamos com diversos carros que foram considerados aberrações pelos consumidores brasileiros. Ainda há uma série de modelos que ainda podem ser encontrados na rede de concessionárias. Mas existem aqueles fabricantes que não estão nem aí para este aspecto. Tempos atrás, havia dezenas de veículos extremamente feios que chegavam a doer os olhos de quem reparava. Há uma série de modelos com visual bastante peculiar. Pensando nisso, selecionamos aqui os piores modelos para você conferir. Bem-vindos ao canal Conhecimento, o seu canal de curiosidades aleatórias aqui no YouTube. E no vídeo de hoje, os carros mais feios do mundo. Aston Martin Lagonda. Embora grande parte dos últimos carros da Aston Martin consiga brilhar aos olhos dos amantes de automóveis logo de cara, alguns modelos antigos da fabricante britânica conseguiam fazer muitos chorar de decepção. E um deles é o Lagonda, comercializado entre os anos de 1976 e 1987. Sim, embora tenha sido uma referência em feiura, ele conseguiu sobreviver por pouco mais de uma década. O Aston Martin Lagonda era um sedã que prezava pelo refinamento a bordo, mas contava com um visual para lá de exótico, marcado pela dianteira bicuda e a carroceria em formato que remetia a uma nave espacial. Isso sem falar dos faróis escamoteáveis de algumas versões que não pareciam muito adequados para um carro de luxo. Por dentro, ele esbanjava tecnologia, se posicionando como o primeiro carro do mundo a oferecer painel digital e gerenciamento computadorizado. Entretanto, segundo alguns relatos, essa solução não foi muito adequada e acabou sendo alvo de diversas críticas. Aurora. O Aurora pode ser considerado um dos carros mais feios do mundo e o pior desta lista. Fica até difícil comentar a respeito dessa belezura que parece ter saído de um filme de terror. Para a felicidade de todos, ele não passou de um protótipo, feito lá em 1957. O modelo levou 3 anos para ser construído. Este projeto consumiu quase $30 mil. Além da dianteira mal desenhada, que lembrava um tubarão faminto, o Aurora ainda contava com carroceria em 2 tons com formas angulosas. Outro destaque negativo era o teto quase totalmente de vidro, em conjunto com o para-brisa, janelas e vidro traseiro, formando uma espécie de bolha. Citroën Ami 6. Outra marca que atualmente esbanja beleza em seus automóveis, mas que já contou com carros bem feiosos, é a Citroën. Um exemplo é o Ami 6, que foi apresentado em 1961 e saiu de linha em 1969. Como em praticamente todos os outros carros desta lista, a dianteira da carroceria não conversava com as laterais, tampouco com a traseira. Na parte frontal, os faróis pareciam ser abrigados pelo capô e paralamas, enquanto o para-choque conta com detalhes cromados. Já as laterais eram bastante quadradas e exibiam o conjunto de teto e janelas mais inclinado. A traseira, por sua vez, contava com paralamas escondendo parte das rodas e lanternas arredondadas duplas. Apesar do visual peculiar, o Citroën Ami 6 teve certo sucesso com o público feminino. Fiat Multipla. Você provavelmente já deve ter se deparado com fotos desse carro na internet. O Fiat Multipla é uma das referências em feiura, tanto é que ganhou o título de carro mais feio da história, do painel mais feio de todos os tempos e do carro mais bizarro da indústria automotiva. Ele parece um alienígena, provindo da junção de 2 carros totalmente diferentes. O Fiat Multipla conta com um conjunto de 8 luzes na dianteira, incluindo faróis auxiliares
auxiliares, faróis de neblina e indicadores de direção. O mais bizarro, porém, era o capô totalmente desconectado com o para-brisa, posicionados em uma espécie de arquitetura de 2 andares. Além disso, as laterais tinham janelas enormes, enquanto a traseira ostentava um desenho largo. O painel também não era lá essas coisas, com formas totalmente desconexas. O terrível Múltipla foi oferecido no mercado entre os anos de 1998 e 2004, quando foi substituído por uma outra geração, também com um visual terrível, mas menos pior que o anterior, que parece um carro em cima do outro. Ford Edsel. Uma das referências da época quando o assunto era refinamento, potência e dimensões avantajadas, o Ford Edsel também era considerado um dos automóveis mais feios que as pessoas podiam comprar. Na verdade, o Edsel era uma marca da Ford, que foi oferecida entre os anos de 1958 e 1960, mas toda a sua linha era resumida a praticamente um modelo com a mesma cara. Ele acabou sendo alvo de críticas e risadas por parte do público, devido à dianteira com um desenho um tanto quanto pornográfico. Além disso, todo o resto do Edsel não era lá essas coisas. Mitsuoka Orochi. Super esportivo de origem exclusiva com produção limitada, o Mitsuoka Orochi é um outro veículo que assusta pelo design, com formas inspiradas em uma cobra. O destaque era a dianteira com faróis circulares duplos, formando o conjunto com uma grade que mais parecia uma boca, além do capô com a tomada de ar seccionadas nas extremidades. Além disso, o modelo contava com vincos e curvas em todos os ângulos. O Orochi foi apresentado como conceito no Salão de Tóquio de 2001 e entrou em produção somente no ano de 2006. Em abril de 2014, a fabricante anunciou o fim da linha do super esportivo Pontiac Aztek. Os SUVs também marcaram época no passado na seleção de veículos horrorosos. O modelo da vez é o Pontiac Aztek, que devido às suas linhas controversas foi oferecido por apenas 4 anos. Chegou em 2001 e acabou sendo descontinuado em 2005. Apesar do visual diferenciado, o Aztek era um carro valente, com motor frontal, transmissão automática de 4 marchas e tração 4x4. Além disso, ele trazia uma barraca que ficava acoplada ao próprio carro. O Pontiac Aztek voltou a ser alvo dos holofotes recentemente por ser o carro de Walter White, o protagonista da série Breaking Bad. Renault Avantime. Um automóvel com visual arrepiante distribuído em uma carroceria com formas de coupé e perua, assim pode ser resumido o Renault Avantime, que foi comercializado pela fabricante francesa entre os anos de 2001 e 2003. O modelo assustava logo de cara pela dianteira com formato abaulado, faróis afilados e uma espécie de grade em cima deles com 4 partições cada. Já as laterais tinham um visual retilíneo e ampla área envidraçada, enquanto a traseira trazia um formato que lembrava a letra Z, com lanternas com desenho jamais visto antes. A traseira era, sem dúvidas, o pior ponto do Avantime. SsangYong Action. Se você já viu um SsangYong rodando pelas ruas brasileiras, provavelmente já reparou o design terrível desses modelos. Um deles é o Action, um SUV de porte médio que foi oferecido entre os anos de 2005 e 2011. Agora há uma nova geração que preza por um visual mais convencional. O SsangYong Action também queria ter aquele tchan de um coupé, mas ele assustava pelos faróis angulares, formando conjunto com a grade e o capô pontiagudos. Além disso, contava com laterais com linha de cintura ascendente e boa área envidraçada, além de uma traseira com queda suave do teto e formato mais elevado, ou seja, não havia conversa entre as partes do carro. SsangYong Rodius. A SsangYong volta a dar as caras por aqui com a nova geração da van Rodius, que mais parecia um carro funerário. Ele chegou a ser considerado o carro mais feio do Reino Unido, vencendo até o Fiat Multipla. Até a porta traseira, o modelo tinha um visual um tanto quanto aceitável, porém era na traseira que começava o show de horrores, onde os SsangYong Rodius tinham um formato longo demais. Para disfarçar o tamanho, a marca foi infeliz ao colocar 2 janelas auxiliares, uma na parte inferior e outra na parte superior, formando conjunto com o vidro. Logo abaixo vinham as lanternas invadindo as laterais. Tata Magic Iris. Ao lançar o Magic Iris, a ideia da indiana Tata Motors
era oferecer a minivan mais barata do mundo. Tanto é que ela utiliza a mesma plataforma do subcompacto Nano. Entretanto, como dá para notar, os designers da empresa não conseguiram adaptar uma carroceria mais espaçosa em uma plataforma de dimensões reduzidas. O Tata Magic Iris foi lançado em 2010 e ainda está disponível no mercado. Ele conta com um motor de 0,6 litros turbo diesel que consegue desenvolver 11 cavalos de potência e faz o carro atingir velocidade máxima de 55 km por hora. E aqui no Brasil também não é diferente. Alguns modelos causam aversão de alguns futuros proprietários de carros. Vamos citar alguns aqui. Renault Clio Sedan tem aquela traseira que parece ser de fibra de vidro inserida onde não deveria. Ela não combina com o resto do carro de jeito nenhum. Os vidros das portas traseiras são retos, mas se o vidro lá de trás acompanhasse o formato deles, o resultado seria de linhas tão modernas quanto as de um Fiat Odi. Então, para dar uma melhorada, foi colocado um vidro encurvado, que deixou ele sim um pouco mais moderno, mas com um visual bem estranho, para ser sincero. Ford Taurus. O Ford Taurus é um modelo antigo da marca norte-americana e foi vendido por aqui por um pouco tempo. Durou de 1996 a 1999. Porém, não podemos deixar de citá-lo por aqui. Ele não agradou boa parte dos consumidores pelas linhas diferentes demais. Na dianteira, o Taurus parecia ter buscado inspiração em um peixe-bagre, devido ao formato da grade e também pelos faróis que mais pareciam dois olhos. O para-choque com suas tomadas de ar seguia a mesma ideia. Além disso, ele tinha carroceria com formas arredondadas demais, causando certa estranheza. Nissan Tiida. Muitas marcas acham que para desenvolver um sedã basta pegar um hatch já pronto e fazer um puxadinho para servir de porta-malas. O Tiida Sedã mostra que essa estratégia não é das mais eficientes. O sedã compacto médio da Nissan é bastante feio e amplamente desproporcional. Visto de lateral, dá para notar que o Nissan Tiida Sedã é mesmo desajeitado. A traseira é bem mais elevada que a dianteira. Além disso, o teto é bastante alto, provocando um caimento bastante forte na parte traseira, com o vidro pouco inclinado. Além disso, a coluna C é grossa demais. E o desenho da tampa do porta-malas e das lanternas não tem nenhum esmero, ao contrário do Tiida Hatch. Para finalizar esta lista, Toyota Prius. A primeira geração do Toyota Prius, o híbrido da marca japonesa, tinha um visual apenas aceitável. Todavia, a segunda geração do modelo chegou com um visual extremamente estranho e com formas desajeitadas. A dianteira é diferente, mas não chega a ser extremamente feia. Porém, as laterais do carro têm uma enorme confusão de vincos e um conjunto de janelas que vai se afilando em direção ao vidro traseiro. A traseira, inclusive, é o ponto mais estranho, com enormes lanternas verticais em formato de bumerangue, vidro bipartido e tampa do porta-malas chapada. E é isso aí, amigos, falamos aqui de alguns modelos mais feios do mundo já criados. Se você também conhece algum modelo feio demais que não foi citado, fique à vontade para fazer o seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e faça sua inscrição. No próximo vídeo eu trago mais uma curiosidade para você aqui. Muito obrigado!